Capítulo 12. Arquelau, rei da Capadócia, reconduz o príncipe Alexandre, seu genro, às boas graças de Herodes. 705. Quando Arquelau, rei da Capadócia, soube que as coisas haviam chegado a esse extremo, o afeto pela filha e pelo príncipe Alexandre, seu genro, bem como a compaixão por ver Herodes, seu amigo, em tão deplorável estado, levaram-no a procurá-lo. Ele viu com os próprios olhos que o que lhe haviam relatado era verdade, mas julgou inconveniente censurar Herodes por haver acreditado em tudo e se guiado pela paixão, para não o irritar ainda mais, obrigando-o a se justificar. Como era muito sensato, tomou um caminho contrário para lhe acalmar o espírito. Disse-lhe que também estava muito irritado com o genro e aprovava o castigo que Herodes lhe aplicara. Afirmou ainda que estava pronto, se ele quisesse, a romper o casamento, retomar a filha e ainda castigá-la, se descobrisse que ela sabia da falta do marido e não tinha avisado o rei. Herodes ficou surpreso ao ver Arquelau defendê-lo com tanto ardor, mostrando-se ainda mais irritado com Alexandre do que ele. Sentiu então amortecer o fogo de sua cólera e mostrou-se disposto a agir com plena justiça nesse particular. Retomou pouco a pouco pelo filho os sentimentos de ternura que a natureza depositou no coração dos pais. Antes não podia tolerar que alguém desculpasse o jovem, mas quando viu que Arquelau, longe de absolvê-lo, ainda o acusava, ficou tão comovido que não pôde reter as lágrimas. Rogou-lhe que não se deixasse levar pelo desgosto para com o genro e não rompesse o casamento. Arquelau, vendo-o mais calmo, começou a refutar as acusações feitas contra Alexandre, dizendo que com certeza foram os amigos do rei que, com seu comportamento, lhe corromperam o espírito, tão desprovido de malícia, principalmente Feroras. Feroras, que já caíra no desagrado do rei de modo a não conseguir a reconciliação, julgou, ao saber disso, que ninguém, a não ser Arquelau, seria capaz de reintegrá-lo às boas graças de Herodes. Então veio procurá-lo com vestes de luto e todos os outros sinais de dor que pode apresentar um homem que se crê à beira do abismo. Esse rei, tão prudente, julgou que podia aproveitar a ocasião. Disse-lhe que o que ele desejava não era fácil, e o melhor conselho que lhe podia dar era que ele mesmo fosse procurar o rei seu irmão, confessasse ter sido causa de todo o mal e lhe pedisse perdão. Depois disso, se ele estivesse disposto a permitir que falassem em seu favor, tentaria prestar-lhe o auxílio que estava pedindo. Ferora seguiu o conselho e saiu-se tão bem que voltou às boas graças do rei. Alexandre, superando todas as expectativas, foi justificado de todos os crimes que lhe imputavam. Arquelau, após restituir a paz a todos com seu excelente modo de agir, conquistou o coração de Herodes, que começou a considerá-lo um de seus maiores amigos. Deu-lhe ricos presentes e, lembrando que escrevera Augusto, relatando seu descontentamento com os filhos, julgou-se obrigado a lhe prestar contas do que se havia passado. Os dois reis decidiram que Herodes deveria ir a Roma para informá-lo de tudo. Arquelau retornou em seguida para o seu reino. Herodes acompanhou até Antioquia e, depois de conversar com Tito, governador da Síria, voltou à Judéia. Capítulo 13. Herodes inicia uma guerra contra os árabes por causa da proteção destes aos ladrões de Traconites. 706. Herodes, nesse mesmo tempo, viu-se obrigado a entrar em guerra com os árabes pelo motivo que passo a expor. Depois que Augusto tirou Traconites de Zenodoro para entregá-la a Herodes, os seus habitantes, não ousando continuar os assaltos que costumavam fazer, foram obrigados a se ocupar com o cultivo da terra. Embora esse trabalho fosse contrário à sua inclinação e a terra fosse muito estéril, de modo que pouco proveito dela tiravam, a vigilância de Herodes os impediu, durante algum tempo, de molestar os vizinhos, e nisso ele mereceu muitos elogios. Mas quando viajou a Roma, para acusar Alexandre perante Augusto e recomendar-lhe Antípatro, correu a notícia de que ele havia morrido, e então eles retomaram o hábito de roubar os povos vizinhos, mas foram castigados pelos comandantes das tropas de Herodes. Os principais desses ladrões, surpresos com os infelizes resultados, fugiram para a Arábia, onde Sileu, irritado por Herodes lhe haver recusado a irmã, recebeu-os e deu-lhes asilo em um lugar defendido, de onde saíam para realizar assaltos na Judéia e na Baixa Síria e devastar os campos.
Herodes, ao regressar de Roma, não conseguindo castigá-los como mereciam, porque eram protegidos pelos árabes, mas também não podendo admitir que tratassem daquele modo seus súditos, entrou em Traconites e matou todos os que tinham parentesco com eles. Os outros ficaram furiosos e, obrigados por uma de suas leis, que os manda vingar a morte dos parentes, passaram a devastar, com impunidade, tudo que encontravam nos domínios de Herodes, que então se dirigiu a Saturnino e a Volúmino, constituídos por Augusto governadores daquelas províncias, pedindo-lhes que os castigassem. Essa queixa, todavia, em vez de atemorizar os ladrões, encolerizou-os ainda mais. Então, reuniram-se em grande número, cerca de 1000 homens, e intensificaram as incursões aos campos e aldeias, sem poupar nenhum sequer dos que lhes caíam nas mãos. Já não se tratava mais de roubo ou depredação, mas de uma verdadeira guerra. Herodes pediu então insistentemente aos árabes que lhe entregassem aqueles ladrões e pagassem os 600 talentos que ele havia emprestado ao rei Obodas, por meio de Sileu, pois o prazo para o pagamento já se esgotara. Mas Sileu, que expulsara Obodas e se apoderara do reino, adiava sempre o reembolso e afirmava que os ladrões não se haviam retirado para a Arábia. Por fim, Saturnino e Volúmino ordenaram-lhe que efetuasse o pagamento dentro de 30 dias e que cada qual entregasse os transfugas que estivesse acolhendo. Viu-se então a malícia dos árabes, pois não se encontrou ninguém dessa nação nas terras de Herodes, enquanto os ladrões se haviam retirado todos para a Arábia. Capítulo 14. Sileu recusa-se a cumprir as ordens dos governadores constituídos por Augusto e vai procurá-lo em Roma. Herodes entra armado na Arábia e toma o castelo em que os ladrões se haviam refugiado. 707. Sileu recusou-se a fazer o que lhe havia sido ordenado e foi a Roma procurar Augusto. Herodes, então, entrou com o exército na Arábia. Marchou com tanta rapidez que percorreu em 3 dias de caminho o que se costuma fazer em 7 e atacou os ladrões no castelo de Repta, para onde eles se haviam retirado. Ele tomou e destruiu o lugar, mas não causou nenhum mal aos habitantes do país. Nasebe, general das tropas dos árabes, marchou contra os soldados de Herodes, mas foi morto no combate, com 25 de seus homens. Os outros fugiram, e Herodes não perdeu nenhum homem. Assim, tendo castigado os ladrões, ele enviou 3.000 idumeus para Traconites, a fim de impedir que os assaltos continuassem, e escreveu aos chefes das tropas romanas na Fenícia, contando o que se havia passado e como se limitara a valer-se do poder que lhe fora concedido, sem nada mais empreender. Eles se informaram e constataram que era verdade. Capítulo 15. Sileu indispõe de tal modo Augusto com Herodes que o imperador se recusa a receber os seus embaixadores. Nega-se também a escutar os embaixadores de Aretas, rei dos árabes, que sucederá a Obodas, o qual Sileu mandara envenenar para se apoderar do reino. Herodes envia uma terceira embaixada a Augusto. 708. Os árabes enviaram com urgência emissários a Roma para contar a Sileu, de forma distorcida, o que acontecera. Quando lhe deram a notícia, ele passeava diante do palácio de Augusto, que já o conhecia. Tomou então uma veste de luto e foi procurar o imperador. Unindo lágrimas às queixas, contou-lhe que Herodes havia entrado com armas na Arábia e a destruíra completamente, matando 2.500 dos principais dentre os árabes e Nasebe, seu parente, amigo e general do exército. Disse também que ele havia roubado grandes riquezas no castelo de Repta e que o desprezo de Herodes por Obodas, cuja negligência fora tão grande que nem se havia preparado para a guerra, faltando-lhe ainda um bom chefe, na sua ausência, o havia levado a empreender uma guerra injusta. Acrescentou que, se não confiasse nos cuidados do imperador em manter todas as províncias em paz, não teria deixado o seu país para vir a Roma e, se lá tivesse ficado, jamais permitiria que Herodes saísse vencedor naquela guerra. Augusto, impressionado com essas palavras, limitou-se a indagar de alguns amigos de Herodes e uns romanos recém-chegados da Síria se era verdade que aquele príncipe havia entrado com armas na Arábia. E, como não podiam negá-lo, não se informou o motivo que a isso o havia obrigado.
César ficou muito encolerizado e escreveu a Herodes uma carta cheia de ameaças, que dizia, entre outras coisas, que até então ele o considerara um amigo, mas que dali em diante o trataria como súdito. Sileu, por sua vez, escreveu a Arábia, do modo como bem se pode imaginar, e as suas cartas levantaram tanto o ânimo daquela nação que, vendo eles o imperador irritado contra Herodes, não restituíram os fugitivos e não pagaram o que deviam, nem o que era de direito pelas pastagens que haviam arrendado. Os habitantes de Traconites também se aproveitaram da ocasião. Rebelaram-se contra as guarnições idumeias enviadas por Herodes, uniram-se a outros ladrões árabes e saquearam o país, causando muitos outros males, não tanto para se aproveitar deles quanto pelo desejo de vingança. Herodes foi obrigado a suportá-los, porque nada ousava empreender, ao ver que Augusto, de tão enfurecido contra ele, nem se dignara a escutar os primeiros embaixadores que lhe enviara, tampouco dar uma resposta aos que foram em seguida. A presença de Sileu em Roma aumentava ainda mais a angústia de Herodes, pois sabia que estavam dando crédito às palavras daquele impostor, e que ele aspirava à coroa da Arábia. O rei Obodas morrera por aquele tempo, e Enéas, cognominado Aretas, o substituiu. Sileu valia-se de todas as calúnias que podia para forçar a sua destituição e usurpar o trono. Para isso, agradava com valiosos presentes os que desfrutavam prestígio perante Augusto, prometendo muitos mais ao imperador, esperando que ele os recebesse tão favoravelmente quanto estava indignado com Aretas, que se atrevera a apoderar-se do reino sem lhe pedir permissão. Esse novo rei, por fim, escreveu a Augusto e enviou-lhe, entre outros presentes, uma coroa de ouro de grande valor. Nas suas cartas, ele acusava Sileu de ser um pérfido, que envenenara o rei Obodas, seu senhor, e lhe usurpara o governo quando ele ainda vivia, e que havia abusado insolentemente das mulheres dos árabes e emprestado grandes somas para abrir caminho à tirania. Mas Augusto não quis receber os presentes, nem ouvir os embaixadores, e os despediu sem resposta. Assim, as coisas se indispunham cada vez mais entre os judeus e os árabes, e não havia ninguém capaz de apaziguar tamanha divergência. Aretas ainda não se havia consolidado no novo reino para poder reprimir as insolências de seus súditos, e Herodes, temeroso de irritar ainda mais o imperador, caso repelisse as injúrias que lhe faziam, era obrigado a suportá-los. Nessa aflição em se encontrava, resolveu enviar uma terceira embaixada para tentar, por intermédio de amigos, apaziguar os ânimos de César, e para isso escolheu Nicolau de Damasco.